Vamos chamar logo a nossa primeira matéria. Nossa primeira matéria é boa, hein? Nossa primeira matéria é quente, é boa, assunto bom. CPI diz ter identificado uso de dinheiro público para financiar MST em Alagoas. Recursos serviriam para o aluguel de ônibus e para a compra de cestas básicas. A gente sabe o que está acontecendo, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI, sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, o MST. E aí eles estão fazendo vários processos, várias diligências para averiguar ali as irregularidades do processo, né? As irregularidades, na verdade, do movimento que é terrorista. Não restam a menor sombra de dúvida que o MST é terrorista. A gente tem relatos de quem participava do MST falando sobre como é um movimento tirânico, como eles oprimem as pessoas, como eles induzem de maneira coercitiva, por assim dizer, a votar em determinados candidatos políticos, em determinados partidos políticos, o que demonstra aquilo que a gente sempre fala por aqui. A esquerda tem o modus operandi da tirania. Não existe essa história de que tem uma esquerda branda, que tem uma esquerda moderada. O objetivo final de toda e qualquer vertente da ciência política da esquerda é implantar uma dominação, é implantar uma ditadura. E isso a gente vê na prática por meio do MST. O MST é um movimento, inclusive, muito rico para estudo, porque ele consegue juntar movimento social com político, com um braço de judiciário, é uma coisa assim absurda. E uma verdadeira ofensa, uma verdadeira agressão ao princípio de propriedade privada, Adrilho Jorge. Olha, o MST, eu acho que é o símbolo mais concreto da tentativa de implantação. Quer dizer, tentativa não, a gente tem uma ditadura do judiciário e a gente tem uma tentativa de implantação de uma ditadura do executivo. O Lula quer ser aquilo que o Alexandre de Moraes é hoje no Brasil, que é uma espécie de imperador com poderes absolutos e autocráticos, né? Por que o MST é esse braço principal? O MST é um movimento terrorista. Está comprovado pela CPMI, quer dizer, já estava comprovado antes da CPMI, que é um movimento que depreda a propriedade privada, que destrói gado, destrói lavoura, faz achaques, faz extorsões, ou seja, é um movimento essencialmente criminoso. E mais ainda, se você estabelece uma convivência pacífica, introjetada dentro das próprias instituições, introjetada dentro do próprio governo de um movimento criminoso, é claro que a complacência em relação a esse movimento criminoso vai transformar esse governo também em um governo criminoso. O Lula viajou com o João Pedro Stedley para a China com dinheiro público para apresentar às autoridades públicas ditatoriais lá da China e de outros lugares um homem criminoso como se fosse um movimento social simples. O Barroso recentemente disse, que acabou de ser empossado presidente do STF, falou, olha, eu vou fazer pautas de liberação de drogas, liberação de aborto e de diálogo profundo com o MST. O próprio Lewandowski ia e frequentava palestras com o Zé Rainha, que estava preso, que está preso até esse outro dia, por fazer achaques a fazendeiros, chantagens e extorsões para não invadir terra. Ou seja, mais ainda, dentro da CPMI, a gente descobriu que as pessoas são torturadas, violentadas, agredidas, e agora a gente descobre, mais ainda, governos de esquerda patrocinam esse movimento terrorista, criminoso, patrocinam a invasão de terras, a depredação de propriedade privada. O MST tinha virado um assunto do passado nos últimos 4 anos, porque na gestão Bolsonaro houve um combate endurecido e intolerante que deve ser feito a quem é criminoso. Ele voltou exatamente nos braços do governo do PT, voltou exatamente nos braços de um judiciário, cuja maioria foi escolhida pelo governo lulopetista, que quer estabelecer um governo autoritário, um governo que promova não uma reforma agrária, mas um ataque violento ao agronegócio, às instituições públicas, quer fazer um ataque violento ao princípio de propriedade privada e tem a anuência de quem? Da grande mídia e do próprio judiciário. Então você tem a possibilidade de ter uma ditadura perfeita no Brasil, eu sempre digo isso, porque ninguém liga
A mídia, não, a grande mídia, né, com exceção de nós e alguns outros meios alternativos, não está nem aí para o MST, faz loas, tece loas ao MST, um movimento essencialmente criminoso, que é patrocinado por governos de esquerda, que é abraçado por governos de esquerda, que é abraçado pelo judiciário e que se sente à vontade, por óbvio, de cometer seus crimes, suas invasões. E aí, se o governo está dentro, quer dizer, se o MST está dentro do governo, o que o MST vai fazer? Vai fazer uma parceria para invadir aquelas áreas que são do interesse do governo serem desapropriadas de alguma forma. Ou seja, você faz uma, entre aspas, reforma agrária, que não é reforma agrária, é uma reforma estrutural das terras do Brasil com o interesse do governo, para que ele domine cada vez mais e mais e mais e mais o campo brasileiro e prejudique o agro, e prejudicando o agro, que alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo, que é a maior força produtiva do Brasil, prejudica o Brasil. Aí transforma o quê? O Brasil em um acampamento de miseráveis, você dá um bolsinho, a esmola pro miserável e eventualmente domina todo mundo através do Bolsa Esmola. É esse o projeto de governo do PT, é esse o projeto de governo da esquerda, com anuência, complacência e parceria do judiciário e da mídia brasileira. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.